Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês, para a gente dividir um pouquinho, conversar um pouquinho o que Deus quer para a gente nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? A pastora Nádia me convidou para a gente falar sobre a plenitude nas nossas emoções. E eu sou líder do ministério aqui na igreja, chamado Celebrando a Recuperação. É um ministério que cuida de todas as questões emocionais, de todas as perdas, traumas, de todas as feridas que a gente tenha vivido nas nossas vidas. E ser pleno é ser cheio, né? É ser absoluto. E falar das nossas emoções, de plenitude nas emoções, às vezes é um pouco difícil, porque a gente pode estar numa situação em que as nossas emoções estão um pouco enfraquecidas, em que as nossas emoções possam estar um pouco desordenadas. Mas a gente vai aprender um pouquinho de como lidar com elas. Nós somos divididos, o ser humano, em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O corpo é isso que vocês estão vendo. É o físico. O espírito é o que leva o cristão a Deus, a presença de Deus. E a alma é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. E é essa que a gente vai falar aqui. Satanás não tem poder e nem autoridade de tocar no nosso espírito. Mas como ele não toca no nosso espírito, ele quer ganhar o quê? A nossa mente. Ele quer vir sobre a nossa mente e sobre os nossos pensamentos. Porque quando a nossa mente está cativa a Satanás, ele tem a habilitação de lançar aquilo sobre as nossas vidas. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o inimigo quer. Que as suas emoções não estejam no lugar, que as suas emoções não estejam controladas pelo Senhor, para que Ele possa fazer com que você não viva a plena vontade do Senhor na sua vida. E essa boa e perfeita e agradável vontade do Pai fica muito distante, porque a nossa mente não está renovada. E nós precisamos ter inteligência emocional. Está muito na moda, né? Falar sobre inteligência emocional. Mas o que é ser inteligente? É você ter conhecimento daquilo. E você precisa, sim, ter inteligência emocional nas suas emoções. Às vezes a gente vive durante muitos anos, eu não sei a situação de cada mulher aqui, mas você vem com uma história. Você vem com um passado. E o seu passado não é aquilo que foi, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Foi o que você viveu ontem em casa com a sua família. Talvez o dia de ontem não tenha sido bom. Talvez o dia mal bateu a sua porta ontem. Talvez foi há 10 anos atrás, talvez foi na sua infância. E você tem carregado tudo aquilo de ruim sobre a sua vida. E às vezes você carrega sem falar para ninguém. Não é isso? Quando a gente recebe alguma coisa que nos fere, que nos machuca,
quando a gente não verbaliza isso, isso se transforma na nossa vida no chamado lixo emocional. E às vezes a gente carrega muitos lixos durante a nossa vida. Às vezes a gente carrega por uma palavra recebida, a gente carrega por relacionamentos em que a gente escolheu ter, a gente carrega por pensamentos. E esse lixo emocional, ele pode estar te impedindo de viver uma vida plena com Cristo. Pode estar te impedindo das suas emoções serem plenas, serem perfeitas, serem na dependência de Deus. A gente precisa colocar tudo o que a gente sente aos pés do Senhor. E esse lixo, ele pode vir sim com pensamentos. Às vezes a gente deita, depois de um dia, a gente deita e os nossos pensamentos ficam como se fosse um filme na nossa cabeça, não é? Às vezes a gente fica agitado, às vezes a gente fica pensando no marido, a gente fica pensando no filho, a gente fica pensando no trabalho, a gente fica pensando no que não deu certo, no que deu certo, a gente fica pensando no que aquilo foi gerado, e aquilo a nossa mente trabalha. É o chamado SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Vocês já ouviram falar? A Síndrome do Pensamento Acelerado eu tive. Eu passei por uma questão de enfermidade na minha família, com meu marido. Meu marido teve uma trombose de repente e ficou 6 meses sem as atividades dele normais. E nesse período eu fiquei muito desgastada emocionalmente, fisicamente, trabalhando, cuidando de tudo que eu tinha que cuidar. E um dia, eu indo trabalhar, eu perdi os movimentos das mãos e os movimentos das pernas dirigindo. Só deu tempo de encostar, me socorreram. E uma ambulância estava chegando, me socorreu, me levou para o hospital. Um médico amigo daqui da igreja foi lá me atender. E ele falou: Patrícia, você teve uma crise de estresse. Eu falei: mas eu não sou estressada. Mas você teve. Mas olha só, eu não tenho como te tratar, porque não é a minha especialidade. Você precisa ir para um psiquiatra. Eu falei: tá bom, vou ao psiquiatra. Aí o psiquiatra chegou para mim e falou assim: olha, o que você teve é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Você ficou muito preocupada com o seu futuro e o presente, você acumulou isso com aquilo que você estava carregando nesse passado, nesses 6 meses. E aí você teve uma sobrecarga. E por isso que você passou mal. Ou seja, o lixo vem pelos pensamentos. Pensamentos destrutivos. Pensamento que você está em casa e está pensando assim: o que vai ser da minha vida? O que vai ser o meu amanhã, se essa situação que está hoje persistir? Mas além do lixo vir dessa forma, nos pensamentos, os lixos vêm por palavras lançadas. Quem aqui não recebeu, num período da sua vida, uma palavra que pode ter marcado a sua história? Uma palavra que você carrega até hoje. Você não vai conseguir casar. Você não vai ter um marido bom. Você não vai conseguir terminar nada na sua vida. Nada que você fizer vai dar certo. Você pensa o quê? Que você vai conseguir ser alguém? E essas palavras que são lançadas às nossas vidas, muitas das vezes crescem, geram inseguranças, geram medos. E realmente, quando a gente vai fazer um curso, a gente não consegue terminar. Quando a gente vai querer ajudar a pastora Nádia no Ministério das Mulheres, a gente não consegue avançar, porque todas as palavras que são lançadas para a gente geram medo. E essas palavras, elas não podem prevalecer nas nossas vidas. Só que existe também um lixo que vem pelos relacionamentos. Você tem um marido que talvez chegue para você e fale: você não presta para nada. Você tem um chefe que pode falar assim para você: eu prefiro não ter empregado nenhum do que ter você. Um professor que muitas das vezes, quem aqui já ouviu história, a gente tem vários professores aqui, um professor chamando um aluno de burro e criando um bloqueio na mente de uma criança.
Eu vivi isso na escola com uma amiga, em que era excelente aluna em português. E a professora, quando ela foi naquele quadro, ela errou, e a professora falou assim, mas que burrice é essa? E essa minha amiga se tornou a pior aluna em português. Por quê? Porque foi lançada com uma autoridade sobre ela uma palavra que não era para ser dada para ela. E ela absorveu. E a gente absorve com muita facilidade os lixos. Lixos emocionais não são para a gente se receber, não. É para a gente rejeitar da nossa vida. Você veio aqui para deixar de ser uma lixeira, de ficar recebendo tudo que estão te mandando, mas para você virar um depósito de Deus, porque é isso que Ele quer na minha e na sua vida. Nós somos mulheres que precisamos ser saradas e curadas. Sabe por quê? Porque nós precisamos sarar e curar outras mulheres que vão estar ao nosso lado. Deus, quando Ele quer milagre na nossa vida, Ele quer que o milagre se estenda. Ele não quer que fique. Por que você acha que Deus faz um milagre na sua vida? Para você ficar calado? Não. É para você dividir. É para você viver com a outra que está do seu lado, que pode estar vivendo a mesma situação que você está vivendo. E esses lixos, quando eles são acumulados, sabe o que eles causam? Depressão. Causam pânico. Causam medo. Causam insegurança. E tudo isso que você tem vivido, tudo isso que tem sido jogado, é noite de você dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Você precisa tomar posicionamentos com Deus. Lá em Mateus 11, 28 e 30, diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é? E o meu fardo é? O que é jugo? Vocês sabem o que é jugo? É uma peça de madeira utilizada sobre o boi, para ficar a carroça ligada ao boi e para ligar o outro boi que está do lado dele, para que os dois juntos possam fazer o trabalho da terra. E o jugo é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. E muitas das vezes o nosso jugo, ele está o quê? Pesado, né? Mas ele precisa ser suave. E o que é o fardo? É o que se coloca em cima do jugo. E o fardo pode ser leve ou pode ser pesado. E que fardo você tem carregado? Que fardo você tem arrastado na sua vida? Às vezes a gente fica muito sobrecarregado de tantas coisas que nos lançam. Na palavra, a gente tem um trecho que fala sobre a mulher encurvada, em que ela, 18 anos, ela andava assim, encurvada. 18 anos carregando peso. Mas na hora que o Senhor chega para ela, na hora que ela se aproxima do Senhor, os 18 anos acabam e ela volta para a posição que o Senhor quer que ela fique. Eu não sei quanto tempo o seu fardo, você está carregando esse fardo. Mas eu digo para você que nessa quarta-feira, dia 7 de novembro, o Senhor fala para você, tome a sua posição. Pega o que eu quero para ti nessa noite, porque esse fardo vai se tornar leve. E Ele coloca a mulher de pé. Ele coloca a mulher de pé. Talvez você traga um fardo de um abuso que você sofreu. Muitas mulheres são molestadas sexualmente, e muitas na infância. E elas trazem isso para a vida delas, trazem para os relacionamentos dela, trazem para os casamentos dela. E elas não foram saradas, e talvez muitas pessoas nem saibam dessa história. Porque você não verbalizou. Lá no Celebrando, a gente tem as partilhas, sabe por quê? Porque você precisa externar aquilo que você está vivendo. Porque quando você fala, você é curado. As mulheres, elas gostam muito de andar com bolsas bonitas, com sapatos bonitos.
Elas gostam muito de vir e falar assim, nossa, olhar para você, a pastora está mais bonita do que eu, fulano está mais bonito. Mas nós precisamos entrar numa geração de mulheres que gostam de andar com bolsa bonita, sim, com sapato bonito, sim, mas que o principal é ter as vidas lindas aos pés do Senhor. Porque tanto empoderamento que falam por aí, mas o nosso empoderamento está nos nossos joelhos no chão. Nós somos mulheres empoderadas pelo Senhor, para chegarmos na nossa casa e fazermos a diferença na nossa casa. De chegarmos na nossa igreja e fazermos a diferença na nossa igreja. De chegarmos na casa da nossa amiga que está doente e fazer a diferença na vida dela. Porque talvez ela precise da nossa palavra, porque a palavra que ela tem recebido é uma palavra que tem trago desânimo, que a tem deixado humilhada, que a tem deixado para baixo. Mas a gente precisa chegar e falar assim, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero um novo tempo contigo. Eu não quero ficar chorando porque eu não consigo ouvir essas histórias ou lembrar essas histórias. Eu quero as minhas emoções restauradas em ti. E o Senhor traz a gente aqui para isso. Porque os lixos também podem vir em forma de dor. A gente tem dor física. Quantas mulheres estão passando por questões de saúde? Eu estou com a minha mãe mesmo operada, saiu do CTI ontem, com dores constantes. Muitos lixos vêm através de frustrações. Às vezes a gente coloca numa pessoa muita expectativa. E quando a pessoa não responde às nossas expectativas, a gente se frustra. Não é isso? Então vem com frustrações. Vem com muito medo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz um curso no mês passado com o Tiago Brunet sobre inteligência emocional. E o Tiago fala uma coisa que, quando ele falou essa frase, ele nos assustou. Mas ele fala assim, ter dor é muito bom. E eu falava, meu Deus, será que é? Alguém gosta de sentir dor? Eu também não. E eu falei assim, meu Deus, acho que eu estou no lugar errado. E depois ele fala assim, porque a dor, ela é o único sentimento que faz o papel de definir o seu destino. Porque às vezes a gente está muito acomodado, né? Às vezes a gente está sem orar, a gente está sem vigiar, a gente está sem cuidar do marido, a gente está sem cuidar dos filhos, a gente está sem cuidar do nosso ministério, a gente está sem cuidar de nada. Aí vem a dor. Às vezes vem a dor de uma traição, em que você tinha naquele marido uma pessoa que foi levantada para te proteger, para zelar pela sua vida. E no momento você olha para esse marido, e esse marido não honrou a esposa. Aí vem uma traição sobre a sua vida e você acha que o mundo acabou. Ei, só está começando a sua história. Não acabou, não. E vai ter um tempinho para Deus fazer um milagre, sabe por quê? Porque esse homem precisa voltar e é transformado, não é do mesmo jeito. Esse homem precisa voltar uma nova criatura. Ele precisa nascer de novo. E, às vezes, quando tem traição nos casamentos, a gente acha que no dia seguinte a situação tem que ser resolvida. Não vai ser resolvida no dia seguinte, não. O Senhor vai tratar e vai trazer ele de volta melhor do que ele era. Só que no momento da nossa dor, a gente tem duas opções. Crescer ou morrer. Viver ou morrer. Você tem duas opções quando a gente passa por alguma dificuldade. E eu quero te dizer, viva. Pegue toda essa sua dor, todo esse sentimento que está apertando o seu coração,
toda essa angústia que está vindo sobre a sua vida e fale assim: Senhor, isso vai me fazer crescer. Lembra lá de Filipenses, que a gente leu? Eu deixo tudo para trás. Mulher tem dificuldade de deixar tudo para trás, tá? Mulher tem dificuldade de deixar tudo que viveu para trás. De deixar aquela mágoa para trás. De deixar aquela ira para trás. Né? Porque a mulher tem o sentimento de vingança na carne. Não é isso? Mas que mulheres nós somos aqui? Mulheres dominadas pelo Espírito Santo de Deus. E mulher dominada pelo Espírito Santo de Deus renuncia à ira. Renuncia à vingança. Não paga na mesma moeda, não. Paga no joelho. Querendo transformação. Querendo mudança de vida. É isso que a gente tem que pagar. Nós somos diferentes. Então, diz lá Filipenses que fica tudo para trás. A gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que foi lançado na nossa vida, de tudo aquilo que interrompe a nossa comunhão com o Pai. Quantas vezes nós somos magoados, quantas vezes nós sofremos tantas angústias no nosso dia a dia. Você pode olhar para o lado e ver alguém que possa estar te ajudando? Você tem alguém para caminhar com você? Para dividir aquilo que você está sentindo? E não ser autossuficiente, porque nós não temos que ser autossuficientes no reino de Deus. Nós temos que aprender a ouvir, porque muitas mulheres precisam ser ouvidas, assim como um dia nós fomos, como algum dia Deus manda mulheres para estarem nos ouvindo. Chegou o dia de você ouvir também. O que você vem fazer aos pés do Senhor todos os dias? Ouvi-lo? Mas você tem ouvido mesmo? A gente, quando vai fazer aconselhamento com mulher, né, Albinha, a gente fala assim, a mulher só fala do que o outro está fazendo com ela. Mas o que ela faz com o outro, ela não fala. É impressionante isso. Por que será que a mulher faz isso? Por quê? Ah, porque o meu filho é rebelde. Ah, porque o meu filho não fica em casa. Ah, porque o meu filho sai e não tem hora. Pois é, mas você deu limite no horário para o seu filho? Você avisou a ele que ele tem que estar a tal hora? Você deu uma liberdade excessiva? Hoje uma pessoa daqui da igreja me ligou para conseguir uma internação para o filho. E ela falou, eu não consigo mais controlá-lo. Eu falei, mas você precisa de acompanhamento, irmã. Aí ela falou, mas eu? Não, mas é ele que está doente. Eu falei, pois é, mas quantas vezes você deixou ele fazer tudo isso, sabendo que ele ia fazer? Aí ela, mas eu preferi ficar esperando alguma coisa acontecer. Irmã, sai da sua cadeira, sai da sua casa, vai à luta daquilo que Deus quer para você. Vem para a igreja trabalhar, vem botar a mão na massa, vem cuidar de célula, vem cuidar de gente. Tem gente morrendo porque você não está fazendo nada. Tem muitas discípulas minhas aqui, elas sabem. E eu falo, se entreguem. Sem entrega não tem resultado. Vamos cuidar, vamos amar. Tem pessoas feridas, eu já tive ferida. Quantas vezes a gente sofre feridas? E eu sempre falei para o meu marido assim, a gente tem duas opções. Ou essa ferida veio para nos matar, ou essa ferida veio para nos levantar. E o Senhor diz, levanta e anda. Continue a fazer o que eu quero fazer através da tua vida. Quem te traiu não tem que te paralisar. Quem te abusou não tem que estragar com a sua vida. Porque tem um Deus que entra e faz tudo novo e faz acontecer. Então, todas as vezes em que eu passo por uma situação difícil, eu tenho duas opções. Ou parar, ou avançar.
É esquecer tudo o que aconteceu no passado e prosseguir para o alvo. Aqui tem mulher que quer prosseguir para o alvo? Nós precisamos prosseguir para o alvo. Só que, como a gente trata essas feridas que nos acontecem durante a nossa vida? Tem uma palavrinha mágica. Sabe qual é? Perdão. Ela é mágica, vocês sabiam, não? É mágica, Roberto. Só que ela é tão mágica que ela é tão difícil de praticar. O resultado dela é tão bom, mas é tão bom, que a gente já... Isso é para a Roberta, não é para mim, não. Isso é para a Alba, para mim não dá. É difícil. Você acha que é difícil? Perdoar? Perdoar é desculpar. Quando você aceita Cristo, o que o Senhor faz com os seus pecados? Hein? Lança no mar do esquecimento. Ele faz o que com a gente? Perdoa. E ele não fica na nossa cara jogando o que a gente fez de errado, não, tá? Porque não foi pouco, não. É só você lembrar um pouquinho aí o que você fez. Mas a gente não perdoa o outro, mas quer ficar jogando na cara do outro o que ele fez. Olha, é bonito isso. Mas a gente recebe o perdão do Senhor em abundância. Em abundância que a gente recebe. E como que o Senhor dá tanto para a gente e a gente não está dando para o outro? Tem alguma coisa errada. A matemática não funciona. Eu recebo tanto do Pai e o meu irmão me fere, eu não perdoo. Eu vou lá e quero pisar em cima. Isso não é de Deus, não, gente. Precisa haver uma mudança aí. Sabe por quê? O outro pode errar como nós erramos. E quando a gente erra e não libera o perdão, a nossa vida fica presa. No meu condomínio onde eu morava, houve um roubo da administração. E eu não estava envolvida na administração e recebi uma denúncia, porque sabem que eu sou advogada e eu recebi essa denúncia. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui levantar, fazer as minhas pesquisas e verifiquei que realmente havia um rombo no condomínio. As contas não batiam. Eu fui pedir uma Assembleia Geral Extraordinária e denunciei com as provas todas que eu tinha. E esse homem era pai de uma amiga minha. Essa minha amiga virou a cara para mim imediatamente, falou que era mentira, foi comprovado o roubo. Na época era muito dinheiro. No entanto, que eles fugiram na madrugada do prédio, porque foi verificado. E ela me lançou várias palavras ruins. Passou-se 5 anos. Eu tinha chegado de um culto, eu pisei em casa, meu telefone tocou. E a pessoa do outro lado se identificou. Eu sou fulana, lembra de mim? Eu falei, lembro. A minha amiga de infância. Ela falou, pois é. Pati, eu estou te ligando hoje porque há 5 anos eu não consigo viver da forma que Deus quer que eu viva. E ela chorava muito e ela falou assim, hoje eu fui ao meu pastor depois de uma palavra em que ele deu e falei para ele que eu tinha essa situação na minha vida em que todos os dias eu falava, essa mulher nunca vai ser feliz. Essa mulher nunca vai ser feliz. E hoje o meu pastor chegou para mim e falou assim, pois é, 5 anos você não viveu, mas eu tenho certeza que 5 anos ela está vivendo e está produzindo. Você não liberou o perdão. E o pastor chegou para ela e falou assim, quem estava errado nessa história? Meu pai. Seu pai fez o quê? Roubou. Pois é. E você foi defender. E você ficou 5 anos pagando o preço. Presa
a essa situação. E ela falou, você me perdoa? E eu falei para ela, você está perdoada? Desde lá de trás. Eu tinha até me esquecido dessa situação. Ela, mas eu não esqueci, Patrícia, todas as noites. Eu entregava você. Aí eu falei assim, me entregava a quem? Eu achava que era a Deus para ser feita justiça na sua vida. Mas eu vi que eu não entregava você a Deus, porque não era Deus que estava no meu coração. Mas a partir de hoje, eu tenho certeza que eu vivo um novo tempo com Deus. Eu falei, glória a Deus. Nós precisamos recuar, nós precisamos entender. O Senhor, na noite em que ele foi preso, ele chama Judas de quê? Amigo. Será que Deus era hipócrita? Não. Deus sabia o que ele queria falar naquela hora. Amigo. Deus não foi para casa pensar se ia perdoar Judas ou não. E você está aí nesse momento pensando se você vai perdoar ou não aquele que te feriu. Deus fala, eu perdoo. Jesus perdoou quem o vendeu, quem o traiu e quem andava com ele. Você não vai ser traído por estranho, não. Você vai ser traído quem come no mesmo prato que você. Você vai ser traído com aquele que anda do teu lado, com aquele que divide as suas situações. Então, você precisa liberar o perdão, porque algo novo precisa acontecer na sua vida. E é através do perdão. O perdão restaura situações. Ele muda a história. Então, você precisa ser liberto nessa noite, porque você precisa liberar o que você acha que você não vai conseguir. E humanamente você não consegue, mas com o Senhor você consegue liberar esse perdão. A falta do perdão, ele não vai fazer a gente viver uma vida plena nas nossas emoções. Seja nas nossas emoções ou seja em qualquer área da nossa vida. Eu trato as minhas feridas, primeiro, identificando elas. Todas as questões emocionais, eu preciso identificá-las. Então, a gente fala no Celebrando que você se machucou, né? Como é que você vai tratar essa ferida? Você vai primeiro limpar. Você vai pegar a sua ferida e você vai limpar. Para poder colocar o quê? Quando você chega numa emergência, a ferida está lá aberta, você se machucou, e aqueles enfermeiros que parecem sanguinários lá, que não tem nem pena, esfregam tudo para sair toda a sujeira para colocar a medicação, não é isso? Pois é, o Senhor quer fazer isso com você nessa noite. Mexer nessa ferida para ela não sangrar mais. Entrar com o bálsamo dele para dizer para você, ei, eu estou aqui e eu vim sarar todas as suas feridas. E ele vem colocar o remédio. Só que você não precisa, você tem que sair dessa negação e identificar o problema que você está vivendo. Identificar essa ferida. Quando a gente tem lixo emocional, a gente precisa tirar esse lixo. Então, a gente precisa fazer uma faxina. A sua vida está precisando de faxina. Sabe quando a nossa casa está suja? E às vezes a gente põe aquela poeirinha lá debaixo do tapete? É o dia de você tirar essa poeirinha debaixo do tapete. É o dia de você faxinar tudo. Tudo! E não ser escondido nada e falar, Senhor, eu quero me livrar de todo esse lixo nessa noite. Eu vim para esse lugar me livrar desse lixo. Então você identifica, você vê qual foi a raiz do seu problema, o que te feriu. E você precisa se superar. É necessário superação na nossa vida. É necessário a gente enfrentar. Deixe de alimentar hoje essa dor que você tem sentido durante muito tempo. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te sarar. E para chegar ao ponto de se livrar da raiva, da angústia, você precisa se perdoar em 3 áreas. Primeiro, você já aceitou o perdão de Deus sobre a sua vida?
Ele já te perdoou. O teu pecado ficou. Você é nova criatura. Todos os nossos pecados foram cancelados. Segundo, você já perdoou os que te ofenderam? Ah, essa aí é boa. Essa é a parte que eu mais gosto no Celebrando a Recuperação. A gente chega lá no passo 8 e no passo 9, e essa parte é um processo. Você tem que ter coragem. Você tem que se dispor a se dispor. Às vezes a gente aconselha alguns casais, e enquanto não há o perdão, aí um fala assim, eu não vou pedir perdão, porque ele é o errado. Filha, pede perdão, porque é no perdão que há o milagre. A gente lista todas as pessoas que nos feriram. Eu te desafio a fazer isso. Lista todas as pessoas que te feriram. E busca ajuda a Deus para perdoá-las. Mas é todas. Todas as pessoas que te feriram. Pode ser um ministério que você veio, pode ser uma liderança, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho. Lista tudo. Todas as situações em que você viveu, em que você foi ferida, em que você teve traumas, em que você teve perdas, em que você viveu lutos. Lista tudo. Conceda perdão a essas pessoas. E talvez você tenha que fazer a reparação a elas de algo que vocês também fizeram de errado. Não tenham medo. O Senhor quer mudança na sua vida. E terceira área do perdão é se você já se perdoou. Às vezes a gente não nos perdoa. Você até aceita o perdão dos outros. Você aceita o perdão de Deus, mas você não sente que você é perdoado porque talvez a culpa e a vergonha por ter passado por alguma situação. A nossa cura, ela é maior do que a nossa reputação. Gravem isso. A nossa cura é maior do que a nossa reputação. Não ligue para o que vão falar de você, não. Seja curada. Mas fizeram tanto com você e você foi lá pedir perdão? É dessa forma que Deus faz. Peça o perdão. Sabe o que Deus quer fazer com a sua escuridão do seu passado? Está lá em Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, em outras versões está assim. Se forem humildes e me obedecerem. Seja humilde e seja obediente. E para a gente terminar. Eu não sei o que você tem vivido, mas talvez você tenha já perdido muito tempo da sua vida carregando dores. Talvez a sua família tenha sido afetada pelas dores que você carrega. E esse aqui é um momento em que você precisa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos,
Eu desafio todas a fazerem isso agora. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhinhos por um momento. E pensa todas as perdas que você já teve. Todos os traumas que você viveu. Todas as pessoas que te oprimiram por uma palavra, uma atitude. Todo marido, todo namorado, todo noivo que tenha te traído ou que tenha sido opressor sobre a sua vida. Todo pai e toda mãe que fizeram você sofrer. Todo filho que não quer voltar para casa porque é orgulhoso. Eu te desafio essa hora a você entregar todas essas situações e todas essas pessoas ao Senhor. Só que hoje é noite de cura, é noite de mudança e é noite de restauração. Você saiu da sua casa não apenas para ouvir uma palavra, mas você saiu da sua casa para tomar uma atitude. De hoje não pode passar. Eu quero entregar isso. Eu não aguento mais passar por isso. Eu não aguento mais viver desse jeito. Eu quero ser curada. Eu quero fazer a diferença na vida de outras mulheres, na vida da minha família e na vida da minha igreja. Eu quero. E eu queria te convidar a você vir aqui à frente. Eu sou a primeira a estar aqui. Eu sou a primeira a estar com vocês aqui, querendo cura. Eu te desafio a você sair do seu lugar agora e entregar toda a sua dor no altar. Eu sou a primeira, eu estou aqui. Eu quero te receber aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus, eu não quero mais. Essas mulheres estão aqui, Senhor, dizendo que também não querem mais. Essas mulheres estão aqui dizendo que precisam de um tempo novo, que precisam de um bálsamo sobre os seus corações, precisam que o Senhor venha e arranque com a sua mão forte, que o Senhor venha e deixe para trás toda a sensação de que não vai dar certo. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Porque essas mulheres saem daqui saradas, saem daqui cuidadas, saem daqui fortalecidas. Jesus, falta coragem a elas para tomar alguma atitude. Falta coragem a elas para receber algo de Ti. Oh, Jesus, entra nessa casa. Entra nessa casa e muda a história. Entra nessa casa e transforma água em vinho. Entra nessas casas. Oh, Senhor. Milagres acontecem porque nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, cada mulher que levantou, cada mulher que não levantou, mas está sentada e precisa viver o sobrenatural, precisa chegar em casa e ter uma vida diferente, ter uma vida de intimidade, ter uma vida de plenitude. É isso que essas mulheres querem, Senhor, é isso que eu quero. Pai,
cada uma delas saiam daqui fortalecidas. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por cada uma que veio aqui, por cada uma que teve coragem, que a tua palavra entrou no coração e veio, Senhor, dar frutos. Que elas não voltem para casa da mesma forma que entraram. Que essa dor mude a história. Porque há tempo de riso, há tempo de alegria e há tempo de cura. Mas que a cura que chega na casa delas e no lar delas e na vida delas nessa hora seja para impactar outras mulheres para o reino. Muito obrigada, Senhor, por cada uma que aqui esteve. Em nome de Jesus.